A jornada do seu cliente termina quando ele compra, porque se termina, você está perdendo dinheiro. O funil tradicional foca em atrair e converter, mas depois que esse cliente compra, o que acontece com ele? É aí que entra o tal do funil borboleta. Esse funil tem como ideia escalar sua receita, unindo os times de marketing, vendas e sucesso do cliente, fazendo que o trabalho deixe de ser só atrair e converter e passe a ser criar uma jornada contínua e única entre essas três áreas. Hoje você vai saber mais sobre o que é o funil borboleta, como ele funciona e por que pode ser muito legal para o seu negócio. Vem comigo! Durante muito tempo, a gente só pensou de um lado da jornada do cliente, aquela que a gente tinha que atrair, nutrir e converter. Mas a gente sabe, no mundo real, comprar não é uma linha reta. E principalmente, a gente está desperdiçando a maior potência que a gente tem durante a jornada do cliente. Só que ainda tem muita empresa operando como se o cliente sumisse simplesmente depois que ele pagasse o boleto. O resultado disso são empresas que têm uma pressão muito grande para atrair e gerar novos clientes. Com isso, o marketing começa a jogar lead desqualificado para o time comercial começa a fechar aquele cliente bomba, e o time de sucesso do cliente fica apagando incêndio. O ciclo gira e parece que a empresa não sai do lugar de forma nenhuma. A ideia de funil borboleta parte de um conceito simples, mas muito poderoso. Ele deixa a ideia de que o ciclo do cliente acaba simplesmente quando ele compra e passa a pensar isso como uma jornada mais viva, no qual você ainda consegue tirar muito valor desse cliente e do seu relacionamento com ele. Com isso, não é mais gerar novos clientes, mas sim a receita como um todo, o foco do trabalho do time de marketing, de vendas e do sucesso do cliente. Se a gente pensar, no desenho de duas asas de borboleta, nas extremidades desse tipo de funil, a gente vai pensar, de um lado, atração e do outro lado, retenção de clientes e expansão de carteira. E a parte central, que vai estar conectando essas duas frentes, é a jornada, que é um ciclo contínuo, desde o momento que essa pessoa teve interesse naquilo que você está fazendo, até o momento que ela comprou com você e vai continuar tendo sucesso com o produto, com o serviço que você entrega para ela. O grande segredo desse funil é que você não pode ignorar nenhuma das duas extremidades, porque se ou você não conseguir atrair novos clientes, ou se você não conseguir reter eles, muito provavelmente você vai ficar girando no mesmo lugar. Agora, se os dois lados estiverem funcionando muito bem, a sua empresa vai crescer como nunca. Mas vamos entender um pouquinho mais a fundo como é que funciona esse funil. Do lado esquerdo é aquele lado do funil que você já conhece. Você vai ter atração, educação e conversão. Só que diferente da ideia que você tem do funil mais tradicional, quando você está olhando essa perspectiva do olhar do funil borboleta, é muito importante você priorizar qualidade e assertividade do que necessariamente volume. Aqui você tem que pensar que o marketing vai gerar oportunidades muito bem qualificadas, porque caso contrário o time de vendas não vai fazer um trabalho tão adequado quanto poderia. Já o vendedor, se ele realmente está recebendo oportunidades qualificadas, ele tem uma obrigação de fechar esses negócios. Ele tem que conseguir trabalhar esse cliente, desde o interesse base que ele tem, até mostrar que a solução que você oferta é a resolução para os problemas dele. Resumindo, funil bom é aquele que você consegue trabalhar na velocidade ótima, que não entrega ele desesperado por desconto. Depois que você converte esse cliente, do lado direito a gente tem uma parte que a gente normalmente não olha tanto, mas é tão importante quanto a primeira, que são as etapas de onboarding, deliver, expand. Ou seja, colocar o cliente para dentro, entregar aquilo que você prometeu e quando ele tiver sucesso e estiver feliz com você, você vai conseguir também gerar novas receitas através de novos produtos, novos serviços ou até mesmo aumentando a recorrência de compra desse cliente. E dessa forma você consegue parar de se preocupar se você está gastando demais para fazer aquisição, porque meu Deus do céu, meu CAC está muito alto, e passa a pensar no quanto esse cliente vai gastar ao longo da vida toda com você. Com isso você consegue gerar melhores clientes para o negócio como um todo. Mas de novo, tudo isso só funciona se marketing, vendas e sucesso do cliente trabalharem juntos e de forma sincronizada. O que é o cenário mais normal? A empresa está investindo muito dinheiro em mídia para gerar aquela montoeira de lead. O vendedor vai estar ligando para esses leads e vai ser difícil de identificar quem sabe, quem não sabe do produto, quem está interessado de verdade, porque ele vai estar perdendo um monte de tempo com gente que não está qualificada. Mas ele tem uma pressão, tem meta, tem que gerar venda. E com isso ele vai colocar algumas pessoas que ele não deveria para dentro. O que vai fazer aqui? O seu time de sucesso de clientes tem que ficar apagando incêndio, e ao longo do tempo, sabe o que vai acontecer? Isso vai queimar a sua marca. As pessoas vão deixar de comprar de você,
porque elas sabem que a sua entrega é ruim. E sabe de quem é a culpa? Eu te adianto que não é de nenhum desses 3 times. É muito mais provável que seja de quem setou a meta, mas normalmente também vai estar muito associado ao alinhamento entre essas equipes, porque se os volumes não batem entre elas, alguém vai sofrer pressão e nada vai funcionar direito. O funil borboleta nasceu para resolver esse tipo de problema. Ele trata os dados de uma forma mais transversal, integrando cada uma das áreas. E principalmente, você tem que desenvolver processos e rituais para que os times celebrem e trabalhem junto a essas metas. Receita é o resultado que você tem quando esses 3 times olham para a mesma meta e estão alinhados em gerar esse mesmo resultado. Com isso, algumas métricas vão deixando de ser tão importantes no seu negócio porque você tem uma receita mais previsível, você vai ter um LTV, ou seja, um relacionamento com o seu cliente que vai estar cada vez melhor, e por você estar entregando sucesso, muitas vezes o seu crescimento vai se tornar mais fácil, porque os seus próprios clientes vão querer falar do seu negócio. E é borboleta para cá, é borboleta para lá. Se tá muito difícil ainda para você de entender sobre esse conteúdo, mas você acha que tá precisando de uma ajuda para conseguir implementar esse tipo de estrutura na sua empresa, conte com a Tractor. Vem dar uma olhadinha naquilo que a gente faz, a gente pode te ajudar também. A mensagem principal que eu quero que você tire desse vídeo é que no funil borboleta, a jornada do seu cliente não acaba na venda, ela se expande e você tem potencial de fazer muito mais do que você está fazendo hoje, mas você vai precisar alinhar os seus times, marketing, vendas e CS. Se trabalharem de forma conjunta, você tem resultado. Se não trabalharem, você tem desastre. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e comentar e compartilha com alguém que você acha que pode utilizar desse conteúdo.